Está a começar o debate da semana aqui na TSF e na Rádio Praia. São nossos convidados neste último debate antes de férias, conforme habitualmente os programas fecham no fim de junho. António Trindade, Ricardo Vieira e Miguel de Sousa. A todos, muito boa tarde e bom fim de semana. Boa tarde. Bom fim de semana. Ora bem, os Açores vão baixar o IVA para 16%, atingindo o nível mais baixo que a lei permite, ou seja, menos 30% que o IVA cobrado no continente, que são 23%. A redução será de 18% para 16%, já a partir de julho. Na Madeira, a taxa máxima do IVA é de 22%. Este é o primeiro tema que lanço para debate, com o atual estado da economia da Madeira e com uma dívida superior a 5 mil milhões. Qual é a vossa perspectiva em relação à planificação fiscal da região autónoma, que em relação aos Açores, a diferencial é de 16% para 22%? António Trindade. Bem, em primeiro lugar, eu julgo que o que se tem vindo a discutir muito em termos regionais é, eu diria, alguma diversão nas discussões e nas conversas e nos debates sobre o Centro Internacional de Negócios, não tratando do âmago da questão, que é efetivamente que estatuto fiscal a Madeira deve conter. E eu compreendo que, evidentemente, é mais fácil estarmos a discutir um Centro Internacional de Negócios, as receitas de um Centro Internacional de Negócios, porque na realidade é algo que passa um pouco fora das próprias responsabilidades, por um lado, responsabilidades na angariação de receitas regionais, e por outro não tem a ver propriamente com a materialização do próprio tecido produtivo regional. Eu julgo que os Açores tomam uma posição corajosa, porque na realidade, ao baixar o IVA, e tendencialmente terão de baixar os outros impostos diretos, nomeadamente IRC e IRS, estão a assumir, evidentemente, um compromisso de que terá de haver necessariamente mais negócios, terá de haver mais economia, não só para compensar o decréscimo dos impostos, como inclusivamente poder levantar, dinamizar de uma outra forma a economia regional. E o consumo, não é verdade? Aumentar o consumo. É aumentar o consumo, mas sobretudo aumentar a produção, fixar mais gente. É fundamental haver uma visão global que não passe necessariamente só por uma redução do IVA, porque na realidade, se reduz o IVA e não se trata de dinamizar via tributária o tecido produtivo regional, corre-se o risco de gerar um decréscimo substancial de receitas regionais. Portanto, eu julgo que é muito bem-vindo, como madeirense, notar que os Açores estão a tomar esta posição. Parece-me a mim que, e isto já falámos tantas vezes nestes programas, que em vez de tratarmos só dos onshores ou de um centro internacional, porque é que não abordamos seriamente o nosso conceito do onshore regional? Como é que, efetivamente, quais as estratégias, também por via fiscal, que temos para criar e para aliciar novos investimentos, nova fixação de gente, evidentemente, necessariamente mais consumo. Miguel de Sousa, sobre isto, a Madeira poderá baixar também os seus impostos, como os Açores? Ora bem, à partida... A legislação pode. À partida, sim e não. Bom, pegando primeiro no início da intervenção do António Trindade, eu acho que já disse o suficiente vezes, mas, portanto, para mim temos que acabar com o Centro Internacional de Negócios da Madeira e pensar nessa plataforma que o António concluiu, que é o onshore madeirense. Ou seja, a situação da Madeira no seu global e não só de algumas empresas. Acho que é extraordinariamente injusto umas empresas trabalharem com 4% ou 5% e outras empresas trabalharem com as taxas normais. Isto parece-me um absurdo. Hoje em dia já nem devia de ser possível e acho que qualquer coisa tem que se fazer para que isso acabe. Agora, se pode baixar o IVA, eu percebo, é preciso pensar o seguinte: a Madeira está numa circunstância financeira que tem muita dificuldade
em baixar seja o que for. Porque, olha, foi gastando quando não devia, foi gastando emprestado, ainda por cima, porque quem gasta o que tem, não fica com as suas contas em casa. Agora, quando se gasta o que não se tem, fica-se a dever e é preciso pagar as dívidas, e isso atrapalha um bocadinho quando se quer baixar as receitas fiscais. Portanto, a Madeira não pode baixar as receitas fiscais, ou seja, toda a medida fiscal que baixa a receita tem dificuldade, tem muita dificuldade em ser aprovada e, digamos que, pelos próprios credores em ser aprovada, porque isto também não é só deliberar, há aqui um conjunto de participantes em tudo isto que também têm uma palavra a dizer, há compromissos, há contratos, há todo um historial que tem de ser honrado e cumprido. Agora, isto é como vender peiros. Às vezes, baixando os preços, vende-se mais. E, portanto, é preciso um estudo de mercado suficiente para perceber se, em algumas circunstâncias, baixando a fiscalidade, se vai cobrar mais receita do que aquela que se cobra com as taxas altas. Não porque os que já pagam as taxas altas venham a pagar mais, mas umas taxas boas podem atrair novos clientes, novos contribuintes, e com esses novos contribuintes acabamos por ter uma receita fiscal global maior do que aquela que tínhamos com taxas mais altas. Mas agora isto é preciso fazer um estudo. Eu não vi nenhum estudo dos Açores, mas não vi, porque não encontrei. Eu até tentei ver o debate fiscal sobre isso, mas isso já foi sobre a questão da baixa do IVA, mas isso já foi há bastante tempo, não foi de agora foi a medida em si, a execução da medida, mas a sua aprovação foi já há algum tempo, até penso que foi o ano passado já. Portanto, só que entretanto... Mas a situação económica dos Açores é totalmente diferente da Madeira. A económica, a dívida, não, a financeira. A económica é muito pior que a da Madeira. A financeira é que provavelmente num per capita é capaz de ser melhor e pode permitir essas coisas, mas sinceramente é preciso saber um bocadinho do assunto para dizer. Agora, à partida, porque a economia dos Açores, que eu perceba, não vai aumentar assim tanto por causa da baixa do IVA, não vai trazer grande riqueza adicional. Eles falam... Isto é um novo partido. Eles falam na dinamização. Pode haver promessas eleitorais de quem ganhou as eleições e agora tem que fazer, e por isso está a cumprir com o seu programa, o que é honrado, mas às vezes nem pode nascer. Quer dizer, estão a aproveitar o diferencial todo. Estão a aproveitar o diferencial todo. Baixam de 18% para 16%. Exatamente, mas o diferencial... Ricardo, mas o diferencial parece-me que é muito importante. Nós não temos que estar sistematicamente a tentar copiar ou ser copiado pelos Açores. Sim. Nós temos realidades diferentes. E parece-me que a definição sobre a taxa do IVA deve-se integrar, e é naquilo que já várias vezes abordamos, numa revisão completa do que é que deve ser aqui o nosso estatuto fiscal para a região. E não é um IVA, não é um do mais IVA ou menos IVA, não saber. É-nos para nós muito mais importante ter aqui uma tributação que traga mais empresas para o onshore Madeira. É muito mais importante. Há um fator aqui que nós, na realidade, nunca chegamos a abordar mais profundamente. Bem, a estrutura salarial na Madeira que temos que assumir é baixa. Os salários em Portugal são baixos. Os salários na Madeira, mas são baixos, brutos e netos. Isto quer dizer que, a par de uma responsabilidade empresarial, tanto quanto possível, numa atualização salarial, tem de haver necessariamente
aqui contra a posição da própria região a reduzir as próprias taxas para não deixar mais gente sair, para tentar angariar mais gente fora para se fixar na Madeira. Esse sim é que corresponde a uma postura muito proativa em termos fiscais e não sermos necessariamente reativos em relação aos Açores, se têm mais IVA ou se têm menos IVA. Eles vivem a sua realidade. Evidentemente há princípios base que agora, e nós já por várias vezes o colocámos, o facto de ser a mesma estrutura partidária que governa os Açores e a Madeira, pode gerar maiores ambientes de entendimento, mas nós somos realidades diferentes dos Açores e, portanto, não temos de estar a reagir permanentemente àquilo só que os Açores fazem. Mas não há que ter qualquer entendimento sobre o IVA, porque isto não é matéria sequer de entendimento. Cada um tem que ter a taxa que se aplica a uma determinada realidade. Não existe outra diferença. Ricardo Vieira, sobre esta questão que os Açores baixam o IVA para a taxa mínima que lhes é permitido por legislação, ou seja, menos 30% do que os 23% do continente. Olha, eu vou começar por dizer uma coisa um bocado bombástica. Eu, se estivesse no lugar do Dr. Pedro Calado, adotava imediatamente essa medida. Para 16? Sim, por duas razões. Primeiro, porque acho que isso é uma medida importante para os tempos vindouros que aí vêm, nomeadamente em matéria eleitoral. Em segundo lugar, o efeito da baixa do IVA nas receitas fiscais da região é muito pouco, porque nós recebemos IVA por captação nacional e não o IVA que cobramos. O que significa que o impacto que isso tem nas receitas públicas da região é pouco. Pode ter algum efeito, aqui que o Miguel Sousa há bocadinho falava, sobre as nossas relações creditícias com as nossas dívidas e com a nossa responsabilidade para com o Estado. Isso pode. Creditícias e políticas. E o que está negociado com a banca, não é? Mas numa fase em que nós estamos, em que a economia, especialmente a economia, digamos, de serviços, a economia de restauração, a economia de turismo, que anda aqui numa fase complicada, que se espera que arranque agora, mas que ainda vai demorar, caía muito bem para a economia uma baixa do IVA. Eu acho que era uma medida... Sem prejuízo, que é o que tu disseste essencialmente. Exatamente. Eu acho que isso era, de facto, uma medida importante e eu, se me chamasse... Era necessário o tal estudo, como o Miguel Sousa falou há pouco, de macroeconomia. Todas as outras questões que aqui foram abordadas... Mas para isto não é preciso estudo. Para isto que o Ricardo disse, não é preciso estudo nenhum. Agora, para as outras medidas que o António aqui falava e que o Miguel também já falou, sobre os efeitos fiscais para a economia e a necessidade de termos um sistema fiscal próprio, eu subscrevo por baixo. Sempre subscrevemos, aliás, somos aqui, nessa matéria, unânimes. E faltam estudos e falta, de facto, pegar disto com cabeça de tronco e membros, que, de facto, nunca se fez. Mas que era muito necessário. Agora, isto é outra coisa. Isto é uma medida temporária, urgente, e, a meu ver, até tinha efeitos eleitorais que, se calhar, o Dr. Pedro Calado deveria beneficiar deles. O facto é que a Madeira, com a fiscalidade que tem e a situação da dívida que tem, só, em princípio, enfim, durante muito tempo, vamos ter que sofrer com esta feroz fiscalidade. É verdade, e especialmente os combustíveis os combustíveis, a propósito disso, os combustíveis em Portugal são os quartos mais caros da Europa. Da União Europeia. E repare, com a carga fiscal, Madeira ainda é pior. A carga fiscal aí, pesadíssima. 60%. O que nós pagamos em cada litro de gasolina para os Estados, para o Estado, é uma coisa de facto bastante significativa. Nos carros. E na região, aqui, nesse imposto, nunca se mexeu, pelo contrário. Ora bem, vamos mudar de tema. Estamos no último debate antes de férias e, passado mais de um ano, temos vindo aqui a falar. Há inúmeros dossiês entre a Madeira e a República que não foram resolvidos e alguns nem foram tocados. É o caso dos equipamentos do aeroporto, do subsídio de mobilidade que está engavetado, dos preços da TAP que continuam a não servir os residentes e o turismo nacional. A terceira companhia aérea também foi prometida, não surgiu. Ou seja, António Trindade, a Madeira continua a marcar passo em áreas fundamentais para o seu desenvolvimento? Continue perigosamente. Deixe-me... O Leonel abordou aqui 3 áreas, o aeroporto, os transportes e os preços da TAP. Primeiro, aeroporto. Eu tive a oportunidade, em termos particulares, em conversa particular com o Sr. Primeiro-Ministro, quando ele esteve recentemente na Madeira, referindo-lhe
o escândalo que tem sido a abordagem e o estudo da operacionalidade do aeroporto e, inclusivamente, dos equipamentos que são necessários para garantir uma melhor operacionalidade. E chamei-lhe a atenção uma coisa, eu julgo que a única pessoa neste país que atualmente pode resolver este desidrato é o Primeiro-Ministro de Portugal. Porque o que tem acontecido até agora estamos tramados. é manifestamente... E ele sabia disso. Ele recebeu esta informação, É que muitas fará vezes, uso, os presidentes da administração não conhecem bem a mas, empresa. nem todos. Claro, Mas todos. deixe-me dizer, Lionel, uma coisa. É tempo também nas conversas informais e aproveitar este ambiente de conversas informais para passar também as mensagens que a Madeira tem que passar, porque elas normalmente são muito mais eficazes que as conversas que têm muito formais à volta das mesas. Portanto, isto é algo que o Sr. Primeiro-Ministro tem e que, aliás, eu já tive a oportunidade de comunicar regionalmente o facto de eu pessoalmente ter abordado este tema e, sobretudo, ter abordado o escândalo que é ter havido um grupo de trabalho que há 3 anos foi nomeado para estudar um investimento de 3 ou 4 milhões de euros. Na nave, não é? Que acaba por ver. Este grupo de trabalho extinguiu-se, foi retomado um outro grupo de trabalho que vem dizer exatamente a mesma coisa que o outro e nós atualmente somos confrontados num período de retoma com esta impossibilidade de poder aferir efetivamente o que é que os transportadores e os operadores contam. E aqui insere-se uma outra área que é também importante. Bem, vale o que vale, e muitas vezes ele reduz, mas a Ryanair pediu para, a partir do próximo inverno, para a Madeira, um número de slots, portanto é um número de voltas de operação superiores à TAP e à EasyJet juntas. Isso é novidade. Isto quer dizer... Isso é novidade. É novidade. É novidade. Não conheço essa notícia. Quem leia os documentos que efetivamente estão fornecidos pelo próprio aeroporto sabe que há efetivamente este pedido. Evidentemente pode haver muita especulação da Ryanair, mas há uma coisa que nós não podemos deixar de defender. A Ryanair também está a olhar para a Madeira. E isto traz... Com slots superiores aos da TAP? O número de slots pedidos para a operação da Madeira corresponde a um número superior à TAP e à EasyJet juntas. Portanto, isto vale o que vale, mas o filhão lá está. Bem, por um lado. Agora, o grande problema que se coloca, e nós sabemos qual é o peso do transporte dos residentes no tráfego doméstico, que interessa muito a companhias como uma TAP, uma EasyJet ou uma Transavia, e nomeadamente a Ryanair. Ora, a manutenção deste esquema do subsídio de mobilidade, em que desresponsabiliza totalmente a companhia e o cidadão, não faz efetivamente sentido. Porquê? Porque eu vou ter sempre o limite dos 400 euros, faço ao preço, apareça uma companhia a me dizer sou agressiva e faço por 100, que eu, cidadão madeirense, vou desembolsar mais alguma coisa durante 3 semanas para depois ir buscar o dinheiro de volta. Ora, não estão criadas as condições neste ambiente de legislação e de subsídio de mobilidade que possa efetivamente atrair maior competitividade dos transportes, o que evidentemente seria completamente diferente se houvesse um desconto percentual. Isto quer dizer, colocamos como as Canárias, se eu tenho 75, 25, o cidadão paga 25%, é completamente diferente de eu pagar 25% sobre um bilhete de 100 euros ou pagar 25% de um bilhete de 400. Isto é vital para que este novo paradigma de transportes que se vai colocar, e não posso deixar de chamar a atenção... E a Transavia também está com interesse? Desculpe, não? A Transavia também está com interesse? A Transavia tem mostrado o interesse, tem mostrado a sua operação, está atualmente de Lisboa, com dois voos do Porto, inclusivamente chegou a admitir a hipótese de fazer também o Lisboa-Funchal, mas desinteressa-se quando tem que viver neste ambiente de concorrência, onde o passageiro, uma cota muito importante de passageiros, que é o madeirense, se desresponsabiliza da compra destes bilhetes
porque mais cedo ou mais tarde, mais semana, menos semana, vai receber a devolução. E isto é algo que, aliás, o Leonel, os meus amigos saberão, é algo que me anda a bater há muito tempo, porque é fundamental Mas criar... foi uma forma de subsidiar a TAP. Foi para subsidiar a TAP, foi para subsidiar, isto inicialmente foi para subsidiar a SATA, foi o modelo açoriano para subsidiar a SATA. Ora, isto não faz sentido. Se nós discutimos há tanto tempo que os subsídios devem beneficiar o cidadão e não a atividade, isto acaba por beneficiar, agora já não é indireta, é diretamente. Mas o facto é que nunca mais... Porque a companhia se desresponsabiliza. O facto é que nunca mais se falou no assunto, não há negociações, não há nada, está tudo parado. Não, e você o que é que sente? Você sente aqui um ambiente onde a TAP e a EasyJet, e de certo modo também a Transavia, fizeram aqui o seu pacto. Agora, há um fator que é muito importante. Se nós queremos crescer, quer em termos de segmento de transportes, quer em termos de residentes, quer numa lógica pensar um novo modelo fiscal para a região que possa atrair outro tipo de deslocações, outro tipo de interesses na fixação. E o outro, muito importante, que é o turismo. E não podemos esquecer de algo que é importante. No último ano, o facto de haver todas as dificuldades no transporte para o exterior fez a um mercado potencial para a Madeira muito grande, que é o mercado nacional. Já vamos a isso. Miguel Sousa, sobre esta matéria. Eu sempre deixo aqui desde o primeiro dia que este modelo de subsídio ao transporte dos residentes foi inventado pelos Açores, pelos açorianos, começaram um ano antes até. Portanto, foi inventado pelos açorianos para salvar a SATA. E depois nós copiámos, quisemos introduzir alterações, correu mal as alterações que nós introduzimos e ainda hoje não se conseguiu sentar, que é um absurdo. Não se conseguir sentar as partes para rever uma coisa que está mais do que vista, que não funciona nem deve continuar assim, e não se consegue sentar as partes. E eu cá acho que o Parlamento da Madeira devia de considerar o Primeiro-Ministro pessoa não grata na Madeira até resolver estes assuntos. Esta coisa de vir para a Madeira e andar aí um fim de semana, partidos, não sei o quê, e dá para fazer estas conversas que de outra maneira provavelmente não são possíveis, mas o que é facto é que ele não vem tratar de nada, e quem vem à Madeira para não tratar de nada não é bem-vindo, não é preciso aqui. Miguel, desculpa, não... mas quem defende este modelo é a atual. Mas não estou a falar só deste quer modelo. Regional, quer nacional. Isto não faz sentido. Este assunto foi tremendamente politizado. Mas é a história do aeroporto e dos equipamentos. É tudo, ninguém trata de nada da Madeira. Mas creio e que... o Marcelo Caetano, creio. O Marcelo Rebelo de Sousa passa aqui vezes sem conta. O Primeiro-Ministro vem e ninguém trata de nada. Não há nada resolvido, não há nada feito, tudo continua na mesma, ainda que viagem para cá, viagem para lá, não há. Ainda agora vi uma história de ir criar lobby em Bruxelas, no ano 2021, quando se entrou na União Europeia em 1986, agora que tem os tais, acho que é 45 anos, até fazer a diferença, vamos fazer lobby em Bruxelas. Ainda vai chegar a tempo, não sabe para quê, mas vai. E depois é da SDM, não é do governo da Madeira, não é lobby da Madeira, é lobby da SDM, que é sempre, parece que a peça mais importante da história e da presença da Madeira. E olha, quem está falando foi quem a fez. Portanto, nem sequer se pode dizer que está alheio a isso. Portanto, estes assuntos todos são muito importantes. Nós vamos para férias. Quando voltarmos, eles vão continuar a existir. No próximo ano, se estivermos aqui com saudinha, vamos de férias outra vez. Vão estar os assuntos outra vez aqui para ir falando.
E pronto, é uma forma de entreter programas, não há dúvida. Não é essa a intenção, mas Ricardo Vieira, realmente há aqui uma questão que o Miguel de Sousa coloca, que é o Presidente da República tem vindo, o Primeiro-Ministro também aproveita e faz férias, mas não se vê, pelo menos não transpira para a comunicação social, o tratamento destes dossiês. Nunca veio à Madeira o Ministro dos Transportes, que é um dos assuntos mais importantes, mas é uma pessoa que a gente tinha que vir. Alguém daqui tinha que falar com ele, tinha que estar, ele tinha que ser confrontado com entrevistas, com conversas, com coisas. Nunca veio, não veio nem do PSD, nem do PS, não veio. E portanto Miguel, não se percebe como é que estes do assuntos aeroporto vão ser nunca resolvidos. foi apresentado ao Primeiro-Ministro. Obviamente. Isto é grave. Há muito tempo. E há mais assuntos que nunca foram apresentados. Eu começo por lembrar aos meus amigos uma notícia esta semana. Foi a seguinte. O presidente da ACIF foi a Lisboa e trouxe, na resposta de uma reunião que teve com os serviços estrangeiros, uma solução magnífica, que foi a descentralização Dos vistos das gold. atividades administrativas para a Madeira em relação ao visto gold. Os vistos gold são importantíssimos para a Madeira. É uma forma de trazer à Madeira dinheiro, investimento. E há uma burocracia incrível. E é uma burocracia enorme. Descentralizar e trazer para a Madeira é uma belíssima notícia. E eu pergunto, o que é que andou a fazer o Governo Regional? Foi preciso o Presidente da ACIF ir a Lisboa, falar com os senhores do CEF para ter esta notícia. Isto é a prova mais do que provada de que, de facto, isto não se consegue falar. Eu já aqui defendi que se eu fosse Presidente do Governo, chamava os líderes da oposição, chamava os presidentes das associações empresariais e de trabalhadores, ia uma comitiva a Lisboa pedir audiência ao Sr. Primeiro-Ministro e ao Sr. Presidente da República sobre estas matérias. Haveria que fazer pressão, mas a pressão Pois era para dividir os louros, isso era um problema. Essas questões questiúnculas, digamos, de vaidades e de chamar a si, de sardinhas e etc., isso para mim não me interessa nada. O que me interessava agora era, de facto, ter aqui uma posição de força a favor do diálogo. E é preciso fazer isso. Estudar também os dossiês, cuidado. Exato. É que isso é outra coisa que também eu acho que está levar em cima. propostas de solução. Exatamente. E esse é um Quer dizer, ponto... porque isso é também outra coisa Mas que a estratégia... fala-se muito, atira-se muito cá para fora. A estratégia que se tem assistido na Madeira tem sido com muito ruído no Parlamento e algumas acusações, mas não há tentativas de diálogo. Há gritaria, há um bocado de gritaria, digamos. Há gritaria, mas não é sobre assuntos de interesse ou que venham a ter solução prática. É discussão. Nesse aspecto, eu até acho que o atual governo foi buscar o pior que houve do jardinismo, que foi isso. O pior que houve do jardinismo foi a gritaria, o ruído. Não levou a nada, levou um endividamento que a gente está hoje a pagar. É que não está credibilidade, não é? Não está credibilidade nenhuma. Isso foi o pior, mas houve coisas boas. Não estou dizendo que não houve. Sim, Estou a dizer que não houve. Estou a referir é que das coisas mais negativas do jardinismo, na minha opinião, foi isso. Além do silenciar, do evitar discutir as coisas, de ter medo de falar, quer dizer, isto era uma coisa, andávamos a que parecíamos... Já se viu que António Costa é surdo em relação a isso. Mas eu acho que também é preciso aumentar um pouco... Tu podes falar, mas ele não ouve. Não ouve. É preciso aumentar um pouco. É pior ainda. E é preciso pôr aqui... Há coisas que pode complicar o silêncio do Dr. Costa. E é aqui que eu acho que se tem que ser encarado. Eu acho que... Eu acho complicar já agora. Eu acho que esta eu acho que as relações... Eu acho que começar a criar dentro do próprio Partido Socialista formas de chegar... e pôr o António Costa um bocadinho atrapalhado, eu acho que é uma forma hábil de o fazer. Miguel. Havia um contencioso entre a Madeira e o continente, e isso foi sempre um tema que nunca se conseguia ultrapassar. Havia, e não se conseguia, porque por diferentes razões não se conseguiam arranjar um clima de apaziguamento suficiente para resolver, ainda que muita coisa se foi fazendo. Tudo o que é regionalização existiu, que se conseguiu aprovação, decretos e leis sobre isso. Sem dinheiro. Quem? Sem dinheiro.
Não, levou-nos o dinheiro, talvez, levou-nos o dinheiro, porque a gente regionalizou as competências, mas não trouxe dinheiro nenhum de compensação. Mas agora, o pior... que o dinheiro que a gente tinha aqui que dava para tudo isso. O pior que existe agora é que não existe relações. Não existe. Portanto, só ouço falar de viagens, idas e voltas, mas nenhum assunto. Eu lembro-me antigamente, quando eu ia a Lisboa, a primeira coisa que quando eu chegava era jornalistas, era que eu telefonava e não havia telemóveis, e telefone e não largavam até perceber o que é que se fazia, o que é que se tinha feito. Depois também, na maior parte das vezes, havia interesse em que se comunicasse o que é que se andava a fazer, e agora é Bruxelas. A gente agora vai alguém ter a iniciativa de um lobby em Bruxelas, e não vejo ninguém em Bruxelas, não vejo ninguém em Bruxelas, eu não vejo nenhum bruxelense na Madeira. Não vejo nenhuma pessoa daqueles serviços todos da Comissão Europeia na Madeira, só se vê incógnitos ou escondem-nos, ou não, porque não aparece ninguém. E tudo isto precisa de comunicação. Tudo isto precisa de trabalho, precisa de intermediação, precisa de muita conversa, muita história. Mas isto é preciso viajar, é preciso ir lá, é preciso vir cá. Parece que o António Trindade está disponível para ser embaixador. Miguel, lembrar-se-á um diálogo que é muito importante. Eu sempre defendi que, em vez de um ministro da República, devia haver um ministro na República responsável pelas relações com as regiões autónomas. A única forma de ter dossiês tratados é ter gente dentro de cada estrutura, de cada instituição, com poder de decisão sobre o assunto. O que acontece? Tendencialmente, um poder da República é subsidiário e deverá ser solidário em relação ao exercício dos poderes regionais. António, e mudas o governo, mudas o ministro? Não, repara, muda, porque eu tenho. O que fica. Não, Miguel, o que fica. Eles não percebem nada disso. O que fica, assim como não percebem quando chegam ao governo e sobre muitas outras áreas. O que digo é garantir-se a institucionalização da relação entre o poder central e os poderes regionais, que deve ser naturalmente assumido numa lógica executiva. Um governo é um conselho de administração, digamos, e por isso o facto de haver sempre esta relação sempre exógena de um governo, de uma região, para o exercício do poder, de um poder central, remete depois para a figura de um representante da República, ou de um então Ministro da República, ou de um representante da República, que é uma entidade que está fora, isto sem subestimar na função nem a pessoa, mas que estão naturalmente fora deste relacionamento interno, que é, julgo eu, fundamental e, aliás, deveria ser, para quem acredita num Estado de regiões, como Portugal poderá efetivamente ser, um primeiro passo para um entendimento entre os diversos poderes. A primeira figura de Ministro da República foi a forma do general Ramalhianes, então Presidente da República, ter ouvidos no Conselho de Ministros. Porque ele era uma pessoa autenticamente do lado do general Ramalhianes e ele participava no Conselho de Ministros. Por causa disso foi tirado do Conselho de Ministros. O Ramalhianes deixou de saber o que se passava lá dentro e a gente deixou de ter quem, de alguma maneira, foi quanto a mim um erro crasso. Mas, Miguel, já agora, o Primeiro-Ministro, creio eu, há um ano, salvo erro, tentou que houvesse uma comissão para tratar das autonomias. E a região autónoma não quis. A Madeira não quis. Resultou alguma coisa? Não foi para a frente. Coisa. Nem aquela comissão para os equipamentos do aeroporto dá alguma coisa, ou que fará essa? Ricardo Vieira, mas houve uma tentativa para que existisse... Eu até acho que essa iniciativa era uma iniciativa boa. É preciso criar... Mas a Madeira recusou logo à partida. E fiz mal, porque quis que a questão fosse a alto nível, mas, quer dizer, nem alto nem abaixo. Agora não há nada. E talvez fosse melhor começar... Nessa altura que houvesse a obrigação de uma reunião anual, Presidente da República, Primeiro-Ministro e os dois Presidentes das regiões autónomas. Isto ia obrigar a falar dos assuntos. Ia obrigar depois alguém a ficar com cara de asno, ou porque não apresentava, ou porque não resolvia. Alguma coisa ia-se saber.
eu até defendo que devia haver no país uma segunda Câmara que representasse as regiões e que tivesse um poder importante, pelo menos nas principais leis. Isso significaria, portanto, que não só havia uma representação direta por parte das eleições, mas também uma representação O das nosso regiões. problema, Ricardo, É é as regiões serem só duas e pequenininhas. Não, mas repare, tem é verdade, 5% da verdade. população. Neste momento é. Isto Neste é momento o caos. Mas tem- Não tem força, não tem o poder, argumento não tem falar nada. é um pouco. Mas tem 80% olhar do para mar, o país. tem Eu estou 80% do mar. plenamente Do de mar, acordo, exato. do E do mar. fundo do Não, mar. mas há um fator aqui. Eu estou 80%. plenamente de acordo com o que o Ricardo refere, porque é a única forma de nós tirarmos o cunho meramente administrativo Ora, muito às ditas CDRs que muito proliferam por este país, E se que se nós tornam, esperarmos o país efetivamente, tão desigual, sem desprimor para a categoria, tornam-se gestores de pequenos poderes. É. E esta É muito incapacidade de partilhar as realidades regionais é, quanto a mim, um dos grandes erros da estratégia do Quem exercício tem do poder em Portugal. 5% do todo, não tem nada. Não, mas é que tu tens... Aqui a ideia é fazer Madeira, Açores, Trás-os-Montes, Algarve, Alentejo, numa Mas como é que representação. eles conseguiam a representatividade deles? Bom, esse é um assunto secundário. O que era importante era haver aqui uma Câmara que os tivesse como representantes das regiões. Isso faria com que o país olhasse às regiões, não pela população que têm, mas pela sua existência. Equilibraria o desenvolvimento, que é um dos aspectos mais gravosos do país neste momento, é o total desequilíbrio do desenvolvimento. Eu acho isso Entre o tudo bem. litoral e o interior. Eu acho isso tudo Ricardo, bem. e com uma Mas os assuntos representação- não se resolvem porque ninguém quer resolver. Não, mas, digamos, A uma política representação... também se consegue pela força Evidente. da pressão. E a pressão Ricardo aqui Vieira, é temos Madeira e Açores apenas 5% do todo nacional, mas temos 80% do mar, o mar que foi o tema, os oceanos das comemorações do 10 de junho, numa cerimónia de costas voltadas para a Estátua da Autonomia, onde não se voltou a falar da autonomia no 10 de junho, por exemplo. Mas 80% do mar é isso que dá dimensão a Portugal, mas também não se vale, digamos assim. Dá dimensão estratégica em Portugal, mas nós próprios... Estratégia económica. Não dá. Não dá a economia por uma razão. ainda é pouco. Porque nós temos uma visão autofágica do que é o nosso posicionamento europeu. É fundo, quando eu olho para o mar, eu tenho que dizer, eu sou um país que está na periferia europeia, que precisa ligações intermodais ao centro da Europa. E isto, o que tem acontecido durante estes anos todos, é não pensar como é que eu posso tirar proveito do mar e depois me ligar ao centro da Europa. Eu sem ferrovias, eu sem uma rede eficiente de ferrovias, sem uma rede eficiente de transporte aéreo de carga e passageiros, não consigo ter qualquer aproveitamento do mar, porque ele esgota-se, ele vai se esgotar na praia, porque efetivamente não tem qualquer interligação. E nós sabemos, e aliás, e eu digo inclusive nesse Senado, António, a costa de Portugal é a costa da Europa. Não, repare. É a costa ocidental da Europa. É verdade. Mas não se faz valer isso. Mas quem tem que lutar por isso? É a Europa ou é Portugal? Vamos lá ver. É este ambiente de Portugal, é este ambiente que se fala da Madeira em relação ao país. Se não somos nós, temos de ter a consciência. É que se não somos nós a fazer, se não somos nós a levar soluções, não podemos esperar que as soluções venham completamente Depois da saída do propósito. Reino Unido, Portugal é o país Exato. mais atlântico da Europa. A propósito de levar soluções, a TAP tem uma nova CEO, a gestora é a engenheira aeronáutica francesa Christine Widner, tem 56 anos. Começou agora, não sabe o que é, enfim, a estratégia que a Madeira precisa. Não era de criar logo um pedido de agenda em Lisboa com a senhora CEO para tratar dos assuntos da Madeira e dos transportes. Espero que estejam a tratar disto. Não tenho dúvidas que alguém deve estar preocupado. Até agora não houve nenhuma reunião. Em meter a colher para que aquele produto que salte tenha interesse para a Madeira e venha a corresponder às grandes ansiedades, expectativas e necessidades que a Madeira tem do transporte aéreo e que a TAP isto no âmbito daquela ideia que é necessário levar soluções, é necessário o que eu gostava de saber, porque eu não percebo, portanto, não ando já muito dentro disso, vou olhando para as coisas, não tenho aprofundado esse aspecto, mas o que eu acho é que a gente tinha que
considerar se é oportuno ou não investir num operador aéreo próprio. Isso é que é sempre um tema complicado, mas que um dia pode se juntar. Não tem dimensão, mas quem não tem dimensão para ter tudo, às vezes arranja qualquer coisa que tenha uma boa parte. Mas resolvam o tema do subsídio de mobilidade. Resolvam o tema das aproximações ao aeroporto e terão necessariamente um outro paradigma de transportes para esta região. Porque os transportes, apesar da TAP representar e ter representado até o ano 2019, por exemplo, ter representado 25% dos turistas e 50% dos clientes da TAP serem turistas, eu faço-me 50% de quem voava na TAP era turista e esses turistas que viajavam na TAP representavam 25% dos turistas que entravam cá. Essa situação alterou-se. A situação alterou-se fruto dos constrangimentos nacionais, do Estado. Não, os constrangimentos da própria companhia. Sim. A própria companhia que fez determinadas apostas. E, evidentemente, a mim me custa ver, quando eu não tenho publicitado uma estratégia de desenvolvimento de transportes, por exemplo, continentais, para as regiões autónomas, das regiões autónomas para a Europa, e se vê agora as publicidades todas de novas linhas para Punta Cana, para Cancún. Nunca temos as soluções e também não queremos ter um instrumento. A gente vai sempre dizendo, se eles resolverem, se eles fizerem, se eles acontecerem, se eles tramarem, se eles conseguirem. Miguel, isto é como os subsídios do Plano de Resiliência e Recuperação. Nós temos que saber criar as oportunidades, e eu aqui não tenho criado dicotomias entre o investimento público ou para o investimento público ou o investimento privado. O que eu tenho que dar a garantia é que o investimento no ambiente deste plano, mesmo que seja público, serve prioritariamente ao desenvolvimento do país, fundamentalmente o desenvolvimento privado. E estes são exemplos típicos. O criar as estruturas ferroviárias neste país, aproximar Portugal da Europa, é fundamental para todo o tecido que exporte efetivamente de Portugal, mas isto não é um investimento necessariamente privado. Valia a pena estudar aquilo que o Miguel de Sousa dizia há pouco, a possibilidade da Madeira ter uma companhia aérea ou eventualmente se ligar à SATA dos Açores, quem sabe? Eu defendo mais essa segunda linha, não necessariamente com a SATA, mas acho que a Madeira podia participar no capital de uma operadora aérea. E acho que isso podia lhe dar força negocial e força de entrar no mercado. Tem que ter instrumentos, sem instrumentos ninguém faz nada, ou pelo menos não mandem nada. Repare, não é por acaso, embora eu discorde pessoalmente dessa opção, mas não é por acaso que o Estado português sentiu necessidade de controlar a companhia da TAP. Não é por acaso. E se esse sentimento existe a nível do Governo da República, maior razão existe para os governos regionais poderem ter poder em cima de uma operadora. E os Açores nunca quiseram ceder nada da SATA. E também não é por acaso que companhias como uma Ibéria, outras companhias francesas, criaram as suas companhias regionais. As Ibérias Express, as Vueling, irem atingir outros segmentos. A própria TAP, quando comprou a Portugal criou a sua TAP Express, e aí admito muito mais, que é a companhia nacional tem que ter uma visão a partir das regiões, dotando estas regiões de uma capacidade de transporte acrescido para se inserir depois na rede de distribuição da Companhia Nacional. Mas a TAP Express só vê o Porto e Faro, mais nada. Não, a TAP Express é boa para cá. Mas não. Não, mas o conceito das regiões não chega a Madeira aos Açores. O conceito da TAP Express foi, no fundo, ter com aviões mais pequenos, poder chegar a mais origens. Sim, para depois alimentar os aviões de lugares, por exemplo. E com os aviões que têm, poderia muito bem fazer com que a Madeira e os Açores assumissem uma posição prioritária nesse, feeding, nessa alimentação do próprio conceito nacional. E aí terá de haver uma percepção, e aí voltamos ao lobby regional, aos lobbies regionais, porque há um outro tema que é muito mais complicado de resolver, que é os déficits permanentes de uma SATA, que quer assumir esta função de companhia regional, que evidentemente não tem dimensão para os Açores,
duvido se terá dimensão para os Açores e a Madeira, mas julgo que numa lógica de transporte nacional. Mas a SATA funciona. Uma lógica nacional. A SATA funciona nas regras financeiras europeias. Não anda ali subsídios. Mas pode ter prejuízo. Prejuízo não é proibido. Agora, a capital recebe desde logo nesta aplicação do subsídio de mobilidade. É para isso que as habilidades servem. Só que eles têm, à conta das suas habilidades, eles têm uma companhia aérea paga pelo Estado. Porque aquilo é tudo pago pelo Estado. Miguel, tem linhas de serviço público, exclusivamente de serviço público. Nós não temos. Tem um outro fator também que é muito importante. Estão mais distanciadas da plataforma continental e mais próximas dos principais centros de imigração dos Açores. Não nos esqueçamos, a SATA Internacional, nomeadamente a sua frota de longo curso, foi feita para servir Massachusetts, foi feita para servir Providence, foi feita para servir Toronto. São estes grandes alimentadores do fenómeno de imigração. Sendo a linha Madeira-Lisboa uma linha apetecível e rentável, dado que os residentes procuram, não têm outra alternativa, o turismo nacional e alguns que vêm do estrangeiro têm que passar por Lisboa, porque é que não há mais apetência pela linha da Madeira? A SATA não teria interesse na linha da Madeira-Lisboa? Não perdeu, a linha socialista não autorizou a administração da SATA a fazer voos para a Madeira. Miguel, desculpa, o Partido Socialista dos Açores, aliás, o açorianismo não é propriamente... É que, entretanto... Já mudou o partido. Mas, António, entretanto, não dá para a SATA, eventualmente, mas já vai dar a potência para a Ryanair, já vai dar para a Transavia, então, e para a TAP e para a SATA não dá? Porque, infelizmente, nós temos muita incapacidade de gestão das nossas empresas, nomeadamente as empresas de transporte. Mas este ponto é fundamental e é muito importante que se perceba que há nichos de oportunidade que nós não podemos perder. Mas para isso é fundamental que eu possa exercer a minha capacidade de gerar... Por exemplo, está a promover... Deixe-me só acabar que isto é um ponto fundamental. Fundamental. Se eu criar um ambiente de subsídio de mobilidade que serve mais de 30% dos utentes, nós não podemos deixar de esquecer, este segmento de madeirenses alimenta cerca de 30% do transporte doméstico entre Lisboa, Porto e Funchal. Se eu tenho este subsídio de mobilidade que é perverso, que não gera competitividade, qual é a companhia que é o limite da Daqui a um ano, quando formos de férias, se Deus quiser, voltamos a falar então sobre vamos introduzir outro tema. Mas este é um ponto muito importante e tem que começar por cá. É fundamental que as nossas estruturas... Mas o Governo Regional da Madeira fala na revisão de subsídio de mobilidade há bastante tempo. Sem assumir esta posição. Não sei o que é que quer. Sou o Governo da República, nunca aceitou uma reunião para discutir. Desculpa, não sei o que é que quer, não é? Desculpa, a maioria e a minoria tem havido em termos políticos, a classe política entende ou tem medo de mudar este ambiente, este status quo. E eu digo, se queremos olhar para um novo paradigma de transporte entre o continente e a Madeira, terá necessariamente de ser alterado o conceito do subsídio, não houver mais ninguém interessado em voar. Temos apenas 5 minutos. Lisboa está, nesta sexta-feira, com mais 1000 casos em 24 horas relativamente ao Covid. A incidência sobe no país. Portugal registra mais 1.600 novos casos de quinta para sexta-feira, o máximo desde fevereiro. O governo português já tomou algumas medidas restritivas de circulação, de comércio, de restauração, já voltou atrás. A Presidente da União Europeia mostrou-se preocupada com a variante Delta nesta sexta-feira. E eu pergunto se a relação Lisboa-Funchal poderá ter repercussões aqui na Madeira nesta variante Delta que já foi admitida pelo Maurício Molim ontem como a possibilidade de já existir entre nós. A Madeira deve tomar outras medidas, deve ter outras preocupações, deve exigir testes na origem. Qual é a vossa opinião? A minha opinião, se me permite, eu só sei pouco disso, não é? Mas a sensação que tenho é a seguinte. A Delta, o que dizem é que é mais facilmente transmissível, mas não é imune
às vacinas, ou seja, ela é atacada pelas vacinas tal qual como são as outras variantes todas. Mesmo que uma pessoa vacinada, uma pessoa vacinada apanhe o Covid, o efeito que ela tem na sua saúde é diminuto em Mas relação... pode transmitir. O problema é esse. Não, o problema, a meu ver, a prioridade tem que ser vacinar. Essa é que é a grande prioridade. E depois vai haver sempre infecções de Covid. Ninguém se iluda com isso. A viver com isso. E até acho que o que está a acontecer no país há um aumento enorme dos casos infectados, é verdade, mas consequências hospitalares, consequências de mortes, graças a Deus, são muito poucas. E, portanto, temos que pensar que o objetivo principal Os hospitalares em treinamento têm havido. Agora menos. Mortes é que... Agora menos. Reparou, o número de internamentos baixou. Isto significa o seguinte, portanto, nós vamos ter Covid para sempre, como temos a gripe, temos é que evitar os efeitos mais nocivos da Covid. E isso só se consegue com a vacinação. Nós temos que vacinar e vacinar em barra. Pequenos, grandes, graúdos, tudo. Mas não há vacinas. Bom, isso é o problema, não é? Porque também falhou aquele contrato lá com a AstraZeneca, etc. e tal. Mas é muito importante vacinar. Se nós estivermos vacinados, os efeitos da Covid são... Os efeitos na própria pessoa, mas pode passar. Mas se passa a outro que está vacinado, se está com outro que está vacinado também, os efeitos são sempre reduzidos. E, portanto, o que é importante é isso. Não criarmos o pânico, primeiro, de enxurrar as estruturas hospitalares, segundo, da morte. E, felizmente, nesse aspecto, eu acho, nisso o professor Marcelo, na minha opinião, até tido razão, não é... O que está a passar não tem comparação com a situação que havia quando... Mas, Ricardo Vieira, a eventual entrada de casos devido ao aumento em Lisboa poderá também aumentar o número na Madeira e sairmos da lista verde. É complicado. Não estamos a ser filtrados. Nós estamos filtrados à entrada. Estamos a ser filtrados, mas os casos contam para a estatística depois de entrarem. Está bem, mas nós estamos... Eu estou a falar se a estatística subir. Se a estatística subir em termos nacionais, estão criadas as condições para a Madeira se defender, porque foi considerada uma região de exceção no âmbito nacional. A Madeira, quer em termos dos grandes mercados, nomeadamente do mercado alemão e do mercado inglês, foram considerados... Sim, com certeza, mas se o número de casos aumentarem, mesmo os importados, vai crescer a estatística. Evidente, vai crescer. E aí poderemos chegar para isso. Não é o problema nacional, isto é o problema europeu. É internacional. Aliás, cuidado, eu julgo, desculpe Ricardo, eu tenho que trazer aqui um tema que é, e que representa para mim uma crítica que tenho que fazer ao comportamento da senhora Merkel que tem tomado nestes últimos dias. A senhora Merkel, porque efetivamente ficou muito atordoada com o ambiente de Brexit e com o Sr. Boris Johnson, aproveitou agora esta oportunidade para dizer, em primeiro lugar, súbditos ingleses em chegar à Alemanha têm que fazer quarentena. E eu desafio e peço aos meus parceiros europeus para terem o mesmo comportamento. Ora, não tendo em consideração a necessidade de uma relação de bilateralidade e, porque a estrutura de vacinação, tal como o Ricardo refere, é manifestamente diferente entre os 27 países, não faz aqui sentido que uma líder de um país venha dizer chamo agora os restantes países para tomar a minha posição alemã. Eu julgo que isto foi um comportamento em termos éticos, não é efetivamente... Foi um comportamento político, até porque o Covid atuou em Lisboa e os ingleses chegaram, especialmente foi ao Porto. Sim, mas neste caso o que acontece não é em relação a Portugal, não foi aquilo que ela disse sobre a pena de Portugal. O que ela vem dizer agora é que quer que todos os países da Europa procedam da mesma forma, que é gerando a necessidade de quarentena em todos os países a qualquer súbdito de inglês. Miguel Sousa, sobre esta matéria do aumento do Covid em Lisboa e a relação com a Madeira, é caso para preocupação? Eu acho que, obviamente, que a grande defesa é a vacinação. Portanto, vacinar. A segunda é fechar o aeroporto à permissividade de chegar gente que possa criar aqui um ambiente de proliferação. Mas significa exigir teste na origem? Obviamente, na origem ou aqui no aeroporto, mas depois não deixá-los ir para a noite, antes de receber os testes. Haver controle, muito controle. E agora é cada vez menos pessoas.
é que há muito mais. A partir do dia 1 vamos ter um fazer a certificado da fiscalização. vacinação. A partir do dia 1 ao certificado da vacinação. É, mas eu vou à Espanha no dia 3 e não aceito nada disso. Vai, Tenho que ir com o desculpa, PC. não. A partir do dia 1, tu vais receber o certificado, tu podes já te candidatar para receber o certificado internacional que mostras, quer em termos físicos, quer nomeadamente através do teu telemóvel, o QR Code que te diz qual é o teu estatuto de vacinação. Levaste as Se fores vacinas. ver às Ilhas Baleares o que é preciso para chegar, só 6 autonomias espanholas é que estão aceitos como zonas verdes. O resto é preciso tudo PCR. Hoje, A o menos- dia eu não sei. A menos que mostres o certificado internacional. Não. Miguel, Você é que uma passei decisão ontem a ler europeia. isto. Essa é sim uma decisão europeia. Ora Eu bem, também- Ricardo eu também Vieira, vou mais escalar, alguma eu também vou matéria? avaliar. Estamos a fechar. Oxalá. Mas queria falar hoje, tinha sugerido a questão dos inquéritos parlamentares que não têm efeito, é isso? De facto, não há tempo para isso. Mas Temos é uma- mais 2 minutos. É uma naturalidade. Eu acho que se devia acabar com a possibilidade da Assembleia Legislativa Regional fazer um inquérito. E na República, de que serve? Não, na República, apesar de consequências. tudo, Há apesar de consequências. tudo é divulgado para todos aquilo que se vai fazer. Aquilo E aí- passa na televisão. e nós- Sim, é uma lavagem de roupa vamos- suja. há Lavagem de muitos- roupa suja. Veja o que se passou Eu- agora com a questão do novo banco. Há não é? muitos deputados que se tornaram populares à conta dos debates nos E inquéritos. repare, não foi no parlamento. e no fim Sim, das mas as comissões de consequências inquérito, para os prevaricadores, digamos assim. e Ah, no mas fim isso é das moeno, comissões de não há, inquérito, moeno. o relatório vai para o Ministério Público. Claro. Aqui na Madeira julgo que não vai. Portanto, Mas é por aí. o Ricardo Vieira também refere nem sobretudo chegam a aos inquéritos discutir. parlamentares aqui na Madeira. Acho que é enganar o povo, acho que é tirar a poeira para os olhos. Folclore. Folclore. É positivamente folclore. E para isso eu acho que é muito caro folclore assim. Bem, muito obrigado, meus amigos, pela vossa presença, por mais 9 meses de debates e por terem retirado do seu precioso tempo, de 3 em 3 semanas, 1 hora e pouco para cá virem. Muito obrigado e boas férias. Muito obrigado. Boas férias, e boas obrigado.